Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós entregamos a nossa vida, a nossa adoração, o nosso melhor culto a você, Senhor, porque o Senhor é digno. Nós estamos aqui para levantar as nossas mãos, para dizer que nós te amamos, que o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós queremos te dar liberdade em nosso meio. Nós queremos ser usados como ferramentas poderosas nas suas mãos. Nós queremos prestar e dar o melhor culto que nós podemos dar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por uma noite tão preciosa e tão poderosa e pela oportunidade que nós temos de te cultuar nesse tempo, nesse dia, nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Você está em um ambiente de milagres, amém? Então, crie expectativas por aquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida. Ainda tem muita coisa para acontecer durante esses dias e ainda hoje Deus certamente vai se manifestar na sua vida, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo na nossa igreja, faz um sinal com a sua mão, a gente quer te conhecer. Levanta bem alto aí a sua mão. Nós temos alguém que está nos visitando pela primeira vez. Glória a Deus, o Senhor é bom. Gente, eu queria te lembrar de algumas programações que nós vamos ter ainda esses dias. Amém? A primeira delas, ou a que eu quero te lembrar hoje, é a cantata de Natal, que vai acontecer dia 20, ou seja, sábado, agora, às 19h30, aqui mesmo na nossa igreja. A gente vai ter aqui a nossa cantata de Natal. Você que já participou, que já veio para as outras edições da cantata de Natal, você viu que foi maravilhoso, extraordinário, você foi alcançado. As pessoas que você convidou também foram alcançadas, e eu queria já te incentivar a vir para cá, e não só a vir, mas também trazer algum convidado com você, aquela pessoa que você quer que seja alcançada pela palavra, sabe? A cantata é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para alcançar as pessoas, uma ferramenta de evangelismo. Às vezes aquela pessoa que você vem pregando a palavra ali, talvez ela vai ser alcançada aqui durante a nossa cantata de Natal, tendo a oportunidade de aprender e ver tudo aquilo que vai ser mostrado aqui, né? Que vai ser exibido, que vai ser executado aqui. Então vem para cá na nossa cantata de Natal, vai ser uma grande festa, vai ser algo maravilhoso, extraordinário. Sábado agora, dia 20, às 19h30, cantata de Natal aqui mesmo na nossa igreja, tá bom? Quem vai vir, dá um glória a Deus bem alto aí. Queria te lembrar também que o Rema, né, o maior centro de treinamento bíblico do mundo, ainda está com as matrículas abertas. Eu digo ainda, irmão, porque o tempo está correndo rápido, então não perde tempo. Passa lá na nossa secretaria, faz a sua matrícula. Você que ainda não conhece o Rema, procura saber mais. Lá vai ter uma equipe preparada para te apresentar, para te falar sobre o Rema, para te mostrar. E certamente o Rema vai transformar não só a sua vida, mas o seu ministério, o seu chamado, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, a forma como você vê a Bíblia. Amém? O Rema não é somente um curso. O Rema é uma ferramenta de Deus que te ensina a palavra, a poderosa palavra de Deus, que é apta para transformar as nossas vidas. Então, você ainda pode fazer a sua matrícula e com 20% de desconto. Então, ainda você está podendo fazer com esse valor promocional. Passa lá na secretaria ao final e certamente você vai ser atendido lá e a sua matrícula, você vai sair daqui com a sua matrícula feita. Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Esse tem que ser um momento de grande alegria. O culto, irmãos, é um tempo de alegria para nós. Nós estamos aqui para cultuar e para reverenciar o Senhor. E dizimar e ofertar é a continuidade desse cultuar, desse honrar, desse demonstrar, desse entregar a Deus, amém? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
E aí ele diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, dizimar e ofertar, queridos, além de ser uma expressão do amor que você tem pelo Senhor, amém? Porque quem ama entrega, quem ama dá. Se você deu a sua própria vida, quem dirá o seu dinheiro, as suas finanças? Nós também precisamos entregar isso ao Senhor como uma atitude de amor, de devoção, de honra, amém? E aqui ele diz que quando fazemos isso com a intenção e a inclinação correta no nosso coração, nós vamos enriquecer, não só em alguma área da nossa vida, mas ele diz que enriquecendo-vos em tudo. Agora, esse enriquecimento em tudo tem um objetivo. Esse objetivo é para toda generosidade. Então, quando a gente dizima e oferta, além de ser essa expressão de honra e de amor, também é quando nós somos usados como ferramentas nas mãos do Senhor. Porque através do nosso dízimo, da nossa oferta, do nosso dinheiro, outras pessoas vão ser alcançadas, assim como eu e você fomos. Então, nós fomos e estamos sendo enriquecidos para essa generosidade, para que por nosso intermédio outras pessoas possam glorificar o Senhor. E aí entra a parte que ele recebe, porque o dinheiro ele não precisa e não recebe fisicamente, por assim dizer, mas Deus vai receber quando alguém que é alcançado através das nossas finanças, por qualquer meio que seja, quando aquela pessoa levanta as mãos e diz: graças a Deus por esse suprimento, glória a Deus porque chegou bem na hora. Aí sim, graças tributadas a Deus, faz parte também de sermos essa ferramenta nas mãos do Senhor, amém? Então nós estamos enriquecendo em tudo para toda generosidade. E com esse entendimento de generosidade, eu quero te convidar aí a separar o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope, dinheiro em espécie. Esse envelope está aí na sua cadeira mesmo, ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem o CNPJ da nossa igreja, que é a chave Pix, que também está aparecendo aqui no telão. E lá atrás você pode fazer isso através das maquinetas de cartão, débito ou crédito. Então nós temos uma infinidade de ferramentas para adorar ao Senhor nessa noite, através das nossas ofertas. Você que separou aí, levanta o seu envelope bem alto. Se vai fazer através dos meios digitais, levanta a sua mão. Nós vamos orar e você vai poder sair do seu lugar com grande alegria para honrar ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te honrar, de provar o nosso amor e a nossa devoção aqui, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, através, Pai, das nossas finanças. É com grande alegria que nós queremos te dar nessa noite. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria, queridos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Aleluia. Você pode ficar de pé. Amém. Você pode levantar as suas mãos. Vamos cantar esse refrão. Vamos deixar o nosso coração preparado para receber a palavra. Amém. Aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais Oh, nada. querido, diga isso de todo o seu coração. Diga: eu não te troco por nada, Senhor. Oh, não há nada tão bom que eu possa viver que supere o fato de eu ter a tua presença. Não há nada tão bom, não há uma bênção tão grande que ocupe o teu lugar na minha vida, o lugar da sua presença, Pai. O Senhor me basta.
Você pode dizer isso comigo, diga: Senhor, você me basta. Senhor, você me basta. Aleluia. Oh, Pai, nós não te trocamos por nada, Senhor. Eis aqui o teu povo, Pai, para receber a tua palavra. Eis aqui, Pai, pessoas que estão com o coração quebrantado, com coração sedento, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor irá nos anunciar nessa noite, Pai. Oh, Senhor, eu não confio nas minhas faculdades mentais, eu não confio na minha própria força, Pai, mas eu confio naquilo que o Senhor pode fazer em mim, através de mim, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que nós sairemos daqui com uma boa porção da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, amém, querido. Você pode sentar. Aleluia. Obrigada, gente. Vocês estão bem? Aleluia. Então, nós estamos há 8 dias, né, do nosso final de ano. Já estamos no final do ano, 8 dias da nossa virada. Amém? E realmente, assim, um título para essa mensagem, a gente vai ver aí ao longo dela o que vai ser de título. Eu até falei para os meninos, né? Mas sabe que eu acredito que o teor dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração diz respeito a gente começar a se preparar. A gente começar a gerar expectativas desde já. Você não vai, querido, começar a gerar expectativas na noite do dia 31 a respeito da palavra que nós iremos receber. Você vai começar a gerar expectativas hoje. Amém? E sabe que todo final de ano é um momento também para a gente refletir. Refletir a respeito do ano que está acabando. Refletir a respeito dos pontos, né, que nós acertamos, daquilo que erramos. Se algo não aconteceu, por que não aconteceu. Amém? Se deixamos de usufruir de alguma parte que nos cabia na palavra que nós recebemos. Afinal de contas, a gente está no ano do transbordar. A gente refletir se isso teve a ver com a nossa atitude, se recebemos a palavra, se recebemos a visão na medida completa em que o Senhor queria que nós recebêssemos. Amém? E a gente vai começar a refletir hoje à noite a respeito disso. Eu lembro, né, eu meditando sobre isso, eu lembrei de uma ocasião, há muito tempo atrás, alguns anos, né, que eu estava comentando, a gente tinha acabado de passar uma virada de ano, e eu estava comentando com uma pessoa que também é cristã, a respeito da palavra que tinha sido naquele ano, né? Eu nem lembro, faz tanto tempo isso, e na hora que eu ia falar a palavra, qual foi a palavra daquele ano, a pessoa riu de uma forma assim meio que sarcástica, né? Eu entendi que foi um riso sarcástico, e ela riu, ela disse assim, vamos supor, né? Eu não lembro qual foi a palavra correta que ela falou, mas ela falou assim, é o ano de quê? O ano do transbordar, é? Aí riu. Vamos supor que tenha sido transbordar. Ou então, é o ano da abundância, né? KKK, riu assim. E eu não entendi o sarcasmo naquela hora. Eu realmente não entendi. E eu fiquei pensando naquilo e meditando. E eu, meu Deus, como tem pessoas que têm dificuldade de entender a dimensão da bondade do Senhor. Como tem pessoas que têm dificuldade, querido, porque às vezes, para uma pessoa religiosa, pode ser que o pensamento dela seja, não, eu acredito que a palavra do Senhor deveria ser o ano da santidade. Eu acredito que deveria ser o ano, sei lá, o ano do sacrifício, o ano da rendição, não sei, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão entendendo até aqui? Mas sabe que Jeremias, eu quero que você abra lá comigo, Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Todas as palavras que nós recebemos são direção da parte do Senhor para nos dar esperança e um futuro melhor. Sabe por que não vai existir? Não vou dizer assim, não vou dizer que não vai existir, mas por que não é o ano de santidade, do sacrifício, do perdão? Porque isso aí você já deve estar vivendo todos os dias. Isso é inerente a quem você é, querido. É inerente a quem você é. Então, quando o Senhor levanta alguém como a Samis, né, que é a profeta da nossa casa, para trazer uma direção, não fica com o teu coração religioso. De novo vai ser um ano de transbordar, um ano de promessas, um ano de colheita. E você quer um ano de quê? Um ano de praga, um ano de doença, um ano de coisa dando errada? Amém? Porque as outras coisas são inerentes à nossa vida. Santidade, a gente deve andar desde o dia que a gente nasceu de novo. Amém? Rendição todos os dias. E transbordar também é todos os dias, mas em específico em 2025 foi uma medida extra. Foi um bônus, foi um a mais.
E aí você precisa estar com seu coração também aberto e já gerando expectativas. Qual vai ser a palavra que eu vou receber para 2026? Qual vai ser o norte? Sabe, porque não adianta, querida, eu estar numa igreja que tem grande visão se essa visão não está em mim. Não adianta eu fazer parte de uma grande igreja se a grande visão daquela igreja não faz parte de mim. Amém? E refletindo a respeito disso também, né, esse final de ano a gente vai ter a oportunidade de fazer uma viagem. Eu ganhei um recesso muito bom, graças a Deus, que também foi fruto de confissão, porque ano passado a gente não conseguiu viajar, a gente não teve recesso, né? E esse ano eu peguei um recesso bom, né? O meu último dia de trabalho vai ser amanhã, só vou voltar depois do ano novo, graças a Deus. E aí, refletindo a respeito disso, quando a gente tem a oportunidade, né, eu e o Arthur, a gente faz uma rota de viagem, né? A gente sai daqui, a gente passa no interior do Piauí, que é onde moram os meus avós, meu pai. De lá a gente vai para o interior da Paraíba, que é onde mora a avó dele, né? Do interior da Paraíba a gente vai até Campina Grande, que é onde mora a minha família materna. E esse ano a gente ainda vai esticar lá para a terra de vocês, lá para o Ceará, né? E depois a gente vai voltar para cá. Sabe que todos esses pontos são paradas, não é assim? Todos esses pontos são paradas, mas não são o nosso destino final. E na nossa vida com o Senhor, na nossa jornada, cada ano que se inicia, cada novo ciclo, cada nova estação, é uma oportunidade de parada para viver aquilo que Deus tem para nós naquele lugar, naquela estação, mas ainda não é o nosso destino final. E o que eu estou querendo dizer para você com isso? Que por melhor que tenha sido esse ano, por mais, né, transbordante que tenha sido, quantas coisas boas aconteceram a você, ainda não é a tua parada final. E o contrário também é verdade. Talvez você teve danos nesse ano, talvez você teve prejuízos, e talvez o diabo quer ressaltar esses aparentes danos e prejuízos, mas eu quero te lembrar que ainda não é a tua parada final. Ainda não é o fim da sua jornada, amém? Eu gosto muito do que Provérbios, capítulo 4:12 diz assim: sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. E lá no 18 diz: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Queridos, eu e você estamos caminhando até a plena iluminação do dia. Tem uma versão que diz caminhando em direção àquilo que é perfeito. Nós estamos caminhando em direção àquilo que é perfeito. Amém? Não fica refletindo a respeito daquilo que não deu certo esse ano. Não fica refletindo, querida, a respeito daquilo que não aconteceu. Ah, foi inesperado, eu não imaginava que seria assim, mas é só uma parada. Ainda tem o restante, querido. Ano após ano vai ser melhor. Você pode dizer isso comigo? Digo, 2026 será muito melhor do que 2025. Amém? Mas essa expectativa, ela deve começar a ser gerada hoje. Começa a orar hoje por esse culto da virada. A gente não vai estar aqui, a gente vai estar virando em família. Mas, querido, eu te dou certeza que eu vou estar lá com expectativas na hora que virar o ano para saber o que foi a palavra. Porque assim como eu peguei a palavra para esse ano, eu vou pegar para o ano que vem. E assim como eu vivi, querido, coisas esse ano, eu vou viver no ano também. Amém? E isso é o que vai distinguir algumas pessoas, porque algumas vivem algumas coisas e outras não. Não é porque tem filhos prediletos, mas tem algumas que pegam a visão, infelizmente, e outras não pegam. Outras tratam como algo muito natural, e eu quero te dizer que não é natural. Sabe que é muito bom você estar aqui no dia, eu vou estar no dia, glória a Deus, aquela unção, ela vai me alcançar. Mas se você não estiver com seu coração reto diante do Senhor para receber, tanto faz. É a mesma coisa quem está longe. E eu, estando longe, eu tenho certeza que o fato de eu estar debaixo dessa unção, a não sei quantos mil quilômetros de distância, essa palavra vai me alcançar no dia que ela for ministrada aqui. Tenha convicção de que se você congrega nessa igreja, a visão da palavra que vai ser anunciada no culto da virada vai te alcançar. Amém? Mas se você pode vir, é bom que você venha, amém? E é interessante também, porque assim como nessas paradas que nós fazemos, nos deslocando, né, até o interior do Piauí, depois para o interior da Paraíba, sabe, em diferentes percursos,
a gente vai utilizar, vai ter que lançar mão dos mesmos princípios. A gente vai de carro de um trecho para o outro, a gente vai ter que abastecer, a gente vai ter que usar o cinto de segurança. Não importa se o trecho é mais arriscado ou mais tranquilo, a gente não vai fazer ultrapassagem perigosa, a gente não vai ultrapassar o limite de velocidade. O que é isso? Nós iremos usar os mesmos princípios. Então, se você está pensando que em 2026 você vai, eu quero uma coisa muito diferente, você vai ter, querido, que fazer as mesmas coisas. Você vai ter que orar mais, você vai ter que meditar na sua palavra, você vai ter que continuar congregando. Amém? Abre lá comigo em Salmos, capítulo 1. Você não precisa de novidade, você só precisa obedecer àquilo que você já sabe. Amém? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Eu gosto muito desse capítulo de Salmos. Ele diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Amém? Abençoado com felicidade. A gente vê aqui que existe uma progressão de alguém que está se relacionando com o mundo. Essa pessoa, ela começa na área dos conselhos. Ela se aconselha com o ímpio. Depois ela se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, ou ela se detém no caminho dos pecadores. E por fim ela se assenta, ela estabelece ali uma morada, uma estadia na reunião dos zombadores. Sabe, se você quer ser abençoado com felicidade no ano de 2026, você precisa ter cuidado com as suas influências. Aquilo que tem te cercado, aquilo que tem te influenciado. Amém? Às vezes, com relação a essa questão dos conselhos, quando a gente fala de conselhos, né, é algo que está na área da mente. Né? São informações, coisas que são ditas na nossa mente, geram convicções e aquilo desce para o nosso coração. Pode ser que você não esteja se assentando com uma pessoa ímpia e dizendo: eu quero um conselho seu para a minha vida, eu quero um conselho seu para o meu casamento. Pode ser que ativamente você não esteja buscando o conselho do ímpio. Mas, por exemplo, numa rede social, quando você se expõe a alguns sofismas, né? Algumas ideologias, algumas coisas, sem perceber, você está ali buscando conselhos. Amém? E eu quero te incentivar também a começar a fazer uma faxina. Assim como você faz uma faxina natural lá no seu guarda-roupa, né? Nas suas gavetas, tirando aquilo que é velho para dar espaço ao novo. Comece a fazer uma limpa nessa rede social. Porque às vezes a gente está seguindo gente... sabia que tem gente que eu já comecei a seguir, que a pessoa não era desviada. E aí, do tempo que eu segui ela eu vi todo o processo da pessoa se desviando. E eu vi, isso aqui não dá mais para mim, esse tipo de conteúdo, tchau. Mas eu acho interessante porque um dia desses, quando se falou muito naquela Virgínia, né, naquela blogueira, eu disse: meu Deus, quem é essa mulher? Né? Quem é essa mulher? E todo mundo falando, e teve uma polêmica com ela, todo mundo falando, é a pessoa mais seguida, mais seguida, mais seguida. Eu disse: não, eu vou entrar bem aqui no perfil dela para ver quantos mil seguidores ela tem. E eu nem lembro quantos eram, eu sei que eram muitos, mas não foi isso que me surpreendeu. Isso faz muitos anos, eu nem lembro quem é. Mas enfim, o que me surpreendeu foi ver a quantidade de amigos em comum que eu tinha com ela. Uns 250. E a maior parte era crente. E eu não vou nem dizer de onde eles são, de qual igreja. Mas foi um espanto, eu disse: ou eu estou muito por fora das coisas, ou tem gente que está muito por dentro. Até demais. Amém? Querido, qual é? Não, mas é porque eu gosto de estar por dentro das últimas notícias. Uma notícia boa para você estar por dentro. Levante aí sua notícia. Diga assim: essa é a verdade que eu preciso estar por dentro. Amém? Aleluia. E por outro lado, quando a gente não está demonizando rede social, muitas vezes eu já fui abençoada vendo um post, né, de alguém que posta um versículo, um trecho de uma mensagem. Muitas vezes aquele me alcançou: meu Deus, eu nunca tinha enxergado esse versículo dessa forma. Então a gente não está aqui demonizando, amém? Mas a gente tem que fazer uma limpa, uma faxina naquilo ao que nossos olhos têm se expostos, amém? E aí ele continua dizendo, né, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, ou não se detém no caminho dos pecadores. E se deter significa estar, tomar posição, permanecer, perseverar, ser ou tornar-se servo de. Cuidado com aquilo do que você tem se tornado servo.
Não se torne servo dos seus antigos hábitos. Não queira entrar dentro do novo, numa nova estação, carregando ainda amizades erradas, hábitos errados, os mesmos costumes, os mesmos pecados de estimação. Querido, quem já comprou a roupa do ano novo aqui? Ninguém comprou. Pois está bom de comprar, que vai ficar lotado as lojas. Da mesma forma que você se prepara para o ano novo, né? Uma veste, se prepara também para essa nova estação. Faz essa limpa, faz essa revisão da tua vida. O que é que você não quer? Senhor, eu não aceito carregar isso aqui para mim. Entrar. Sabe que Deus é interessante porque eu gosto, porque Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo. Mas ele estabeleceu para o homem a noite, o dia, os anos, os meses, para que a gente se situe. Para que a gente sempre tenha a oportunidade de saber, eu posso iniciar um novo ciclo. Eu vou dormir e amanhã é um outro dia. Esse ano vai acabar e depois vai ser um novo ano. Oportunidades de recomeçar. Amém? Oportunidades de fazer diferente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E se assentar, como eu falei para você, o original dessa palavra significa também habitar. Que é aquela mesma palavra usada para dizer que Deus habita no meio do seu povo. Que Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Então, cuidado, porque algumas rodas nas quais você se senta, você está ali, dependendo do que você esteja falando, estabelecendo aliança com rebeldia. Aliança com palavras erradas. E aí algumas tribulações a gente vivencia, né, no ano e está tudo bem. O Senhor nos deixou claro que a gente não estaria livre de aflições. Tem coisas que se levantam mesmo. Mas sabe que tem algumas coisas que a gente pensa, é mais uma prova, é mais uma provação, é mais uma tribulação. E aquilo na verdade não é apenas uma mera tribulação, é colheita. Então não queira, querido, colher coisas diferentes para o novo ano se você vai continuar lançando as mesmas sementes. Não queira colher coisas diferentes se você vai estar falando mal de autoridades, se você vai querer continuar falando mal de pessoas, matando a influência de pessoas. Porque são nessas rodas que a gente não, o mundo, né? Mata a influência de pessoas. Então cuidado, que esse seja um ano em que a gente vigie ainda mais a nossa língua. Que esse seja um ano em que a gente proteja ainda mais a nossa unidade como corpo de Cristo, amém? Cuidado com as alianças que você tem estabelecido com as pessoas erradas. Aleluia. No versículo 2 ele diz, ao contrário. Ou seja, então feliz será o homem que ele não pensa como o mundo, não anda como o mundo, não fala como o mundo. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é outro princípio que não vai se apartar de nós. Você sabe, você com certeza já ouviu alguém ministrar sobre isso, que essa palavra meditar não é simplesmente você estar lendo a palavra quando acorda, quando deita e pensar um pouquinho nela. Meditar, essa palavra no original é H, que significa murmurar, gemer, imaginar, falar. É você estar, sabe quando a gente fala, fulano está pensando alto, eu estava tão imersa naquilo, pensando tanto, aquilo estava tão convicto dentro de mim que eu deixei escapar. Eu estava pensando alto. A palavra precisa estar tão ligada no nosso coração a ponto de saltar da nossa boca. Saltar da nossa boca diante das circunstâncias, diante das dificuldades ou até sem dificuldade, simplesmente saltar, andar falando, né? Tendo sempre uma boa palavra, uma palavra temperada, amém? Para quem nos perguntar algo, é isso que a palavra fala. E se nós queremos resultados diferentes para 2026, a gente precisa começar de hoje, não é no dia 31. Começar de hoje esse meditar, esse falar como será o seu ano de 2026. Quem aqui já começou a fazer isso? Aleluia, poucos, mas a gente vai começar de hoje a falar, amém? Eu não sei quantas vezes acho que esse ano a gente falou muito sobre, a gente relembrou, na verdade, né? E todo ano vai ser assim, relembrando a respeito do poder da palavra, da confissão da palavra, porque esse é um princípio nosso e mais ainda do nosso ministério. Então não vai ter uma receita diferente. Crie por isso? Nós cremos por isso? Falamos. Tem muita gente que não tem colheita ou não transbordou em algumas áreas porque não falou. E se você fizer uma revisão do seu ano, começa aí a ver as coisas que você viveu ou deixou de viver. Certamente, a maioria, se não todas, foi baseada naquilo que você falou. Quem disse que esse ano ia ser muito difícil, trabalhoso, com certeza o ano foi muito difícil e trabalhoso. Quem disse que estava complicada, eita, essa situação aqui parece que não tem jeito, parece que a situação também não teve jeito.
Eu lembro que eu estava lá em cima uma vez com as crianças, eu não sei o que a gente estava... Teve um momento lá que eu falei não sei o quê, alguma coisa, acho que era na hora do dízimo e oferta, eu não sei. E aí teve uma criança que falou assim, menino, falou para o outro, menino, tu tá pensando o quê? Ganhar dinheiro é difícil, viu? E quando eu olhei aquilo, eu achei assim engraçado, mas eu disse, não, eu sei que não vem dela. Vem de vocês que estão falando isso para os filhos de vocês, não, quem falou, né? Então, aquela criança aprendeu com o pai, com a mãe, esse termo. Está pensando que é fácil, é? Dinheiro é difícil, menina. Eu disse, não é difícil, não. Aí eu fui corrigir e ensinar. Cuidado, porque às vezes até você que tem filhos, você está criando pequenos ecos da sua incredulidade dentro da sua casa. Você fala, eles pegam, repercutem, aí fica lá a sua casa. Um monte de eco, um monte de eco, um monte de eco. Amém? Aleluia. Querida, a gente precisa aprender a falar certo. A gente precisa aprender a falar certo. Eu acho que esse foi o ano que eu mais aprendi a falar certo, onde a gente mais se corrigiu. Quando um fala uma coisa errada, epa, não é assim não. E aprendendo a falar certo, as coisas funcionam. Isso não é balela, isso é real. Isso é real. Por que você não prova? Rapaz, eu vou provar em 2026, eu não vou murmurar. Eu vou falar, o sangue pode estar dando na canela, mas eu vou falar o certo, eu vou falar o certo, eu vou falar o certo. Depois que você prova, eu quero ver você dizer que isso é balela, que isso não é real. Isso é a palavra, querido. Amém? Não foi Kenneth Reagan que inventou isso, não. Mas o Senhor usou ele como um instrumento para ter a revelação da palavra nessa área. E glória a Deus, porque nós somos alcançados por ela. Amém? Aleluia. No versículo 3, continuando, ele diz, ele é esse homem que é bem-aventurado, que é abençoado com felicidade, que medita na palavra, que fala a palavra. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, ou junto a ribeiros. Todas as vezes que a gente vê esse versículo, eu acredito que você imagina como eu imagino uma árvore realmente bem perto a um riacho, a um ribeiro, igual como a gente vê no rio, né? Quando a gente passa na ponte e vê o rio, a gente vê aquela mata ciliada que chama, né? Que é aquela mata que está bem junto àquela corrente do rio. E aí, parando para pensar nisso, eu achei interessante porque ele não diz que é como árvore que nasceu lá. Não diz que é como árvore que estava lá. Ele diz que é como árvore plantada. E essa palavra plantado vem do verbo, é um verbo, né, que significa chatal, que é o mesmo verbo transplantar. Então, é a ação de alguém que tirou de um canto e jogou em outro. Ei, querido, Deus, Ele te transplantou. Quantos lembram que Deus nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor? Quando nós falamos corretamente, quando nós agimos livre dessas influências que eu falei aqui, quando nós meditamos na palavra, quando nós vivemos uma vida para o Senhor, Ele está nos transportando, nos transplantando para uma estação frutífera. É isso que acontece, é isso que significa estar junto a ribeiro de águas. E eu gosto quando ele diz de águas correntes, porque nos mostra que é algo dinâmico. Todo dia é algo novo, todo dia é uma boa novidade, é algo dinâmico, amém? A palavra não só nos limpa, não só nos lava por dentro, levando aquilo que não presta, como ela traz para nós também, nessa correnteza, aquilo que é de propriedade nossa, amém? Então é algo vivo, é algo dinâmico. E a palavra, ela está trabalhando a nosso favor. Você sabia que agora mesmo, quando você está se expondo à palavra, ela está trabalhando ao seu favor? Amém. E você pode dizer isso, diga assim, a palavra está trabalhando ao meu favor. Amém? Glória a Deus. Diz que ela é plantada à margem de águas correntes e dá o fruto no tempo apropriado. Talvez tenha coisas que você viveu em 2025 que você pensa, rapaz, eu criei tanto nisso, eu falei tanto, mas não se manifestou, e parece que daqui a 8 dias não tem muita expectativa de que se manifeste. Mas o que eu quero te dizer, querida, é que as coisas pelas quais você creu, elas já existem, elas nasceram no dia em que você creu. Manifestação aí é outra coisa, amém? Tudo que eu e você cremos, eu também tenho coisas na minha vida que ainda não se manifestaram nesse ano, mas eu estou tranquila, porque eu sei que aquilo que eu criei com o meu coração e confessei com a minha boca, nasceu no dia em que eu criei, no dia em que eu falei. E sabe quando é que vai manifestar, quando vai frutificar? Quando for a estação apropriada.
Porque às vezes tem coisas que não estão patentes aos seus olhos, mas o Senhor está vendo detalhes. Quantas vezes você já vivenciou coisas que você diz, rapaz, isso aqui eu criei há não sei quantos anos atrás, mas foi tão bom que se manifestasse logo hoje. Eu entendi que tinha que ser para esse tempo. Eu entendi que não era para ontem, não era para aquele ano, não ia combinar, não ia casar. Então o Senhor vai fazer com que você frutifique no tempo certo, no ciclo certo, no ano certo. Amém? Então você precisa estar rendendo graças e regando as suas confissões com ações de graça. Porque quem está falando, não deu certo, eu criei, por isso falei, mas não deu certo. Você já saiu da fé, vai ter que começar tudo de novo, lá do começo da confissão. É um trabalho, né? Amém? Aleluia. E eu gosto porque ele diz, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Não é para você ficar murcho, não é para você ficar desanimado, não é para você ficar cabisbaixo. Querida, a fé, ela tem uma fala, ela tem uma voz, ela tem uma cara também. A fé tem um comportamento. A fé tem um comportamento. A gente não pode estar chegando, sabe, ao final desse ano com aquela coisa. É mais um ano, né? Esse negócio de virada de ano é tudo comércio. Não é por conta do comércio não, querido. Estação sempre houve. Glória a Deus, foi o Senhor quem criou. Então, a gente precisa estar munido dessas expectativas. E aí ele diz, tudo quanto realiza, prospera. Quantos estão prontos para prosperar? Tudo que você fizer, querido, prospera. Se você envolver Deus no negócio, você prospera. Onde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, você prospera. Onde você chegar, querido, você prospera. Eu acho tão interessante isso porque, assim, tomando como exemplo o meu trabalho, eu já passei por alguns lugares. E é tão interessante porque nos lugares onde eu passo, as coisas acontecem que nunca aconteceram. Todo mundo começa a dizer, oxe, ninguém nunca viu isso aqui. Tipo esse recesso de agora, né? Todo mundo dizendo, oxe, nunca aconteceu um recesso desse tamanho, mas eu sei por que aconteceu. Eu já trabalhei em outro lugar, todo mundo que era contratado, né? Nunca ninguém tinha férias. Férias para contratado era tudo irregular. Oxe, na hora que eu disse, eu vou querer minhas férias. E comecei a orar, começou a ter férias. E ainda podia dividir 15. E o povo, vixe, nunca a gente viu isso acontecer aqui. Pois é. Quem bem tiver a esperança de eu passar pelo lugar, que ele disse, não é presunção. Amém? E isso é consciência de quem você é. É consciência de quem você carrega. Amém? Eu sou humilde, eu não vou ficar falando assim desse jeito não. Pô, não, se é uma falsa humildade. Você tem que ser consciente. E aquilo que chega de bom para você vai alcançar quem está perto de você. Amém? E o versículo 4, para a gente encerrar, ele diz, não é o que ocorre com os ímpios. Ele vai fazer um paralelo, né? Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Veja que o ímpio, ele é leve, ele é leviano. É aquela pessoa que vai ser levada e não vai dar em lugar nenhum. Querido, como é triste ter pessoas no mundo que vivem sem visão. Como é triste alguém talvez começar o ano e nem realmente não sabe, seja o que Deus quiser. Nem sabe o que vai acontecer, nem sabe, não tem expectativa de nada. Vive um ciclo dentro do outro, um ano dentro do outro. E sabe que não é para eu e você, que bom, porque eu estou protegida aqui, glória a Deus que eu tenho uma visão. Não, queridos, isso tem que se expandir de nós para outras pessoas. E o Senhor está ampliando a nossa visão para esse novo ano, porque nós precisamos influenciar a vida de outras pessoas. Nós precisamos, querido, querer que isso seja compartilhado, porque o mundo tem clamado por isso. Amém? E nesse paralelo, quando ele diz que o ímpio, né, como a palha que o vento carrega, nós, pelo contrário, nós somos plantados. E plantados é aquele que está firme, é aquele que está estável. E Deus nos chama para uma estação em que a gente não vai ficar indo e voltando. Uma hora está quente, outra hora está frio. Uma hora está animado, outra hora está triste. Uma hora está crendo para tudo, outra hora não está crendo para nada. Deus nos chama para nós sermos estáveis. Estáveis nas nossas finanças, estáveis na nossa saúde física, estáveis na nossa saúde emocional, estáveis nas nossas disciplinas espirituais. Amém? Querido, que esse ano, eu não sei realmente, eu não tenho nem ideia de qual vai ser a palavra que a gente vai receber esse ano, mas eu tenho certeza que todos esses princípios aqui, eles vão estar contidos dentro dessa palavra que nós iremos receber. Amém? Você pode ficar de pé para a gente render graças ao Senhor. E eu creio no nome de Jesus que algo da parte do Senhor foi plantado. Se você não estava, eu estava
Para mim, eu estava só querendo que o ano virasse logo, ou só entrar de recesso logo para eu folgar. Sabe, se você estava dessa forma, começa a alinhar a tua visão. Começa a desejar. Imagina, querida, a Sam estará aqui, né, no dia da virada, cheia do poder, e você cheio de sede. Como é diferente, né? É diferente, todo mundo numa mesma visão, numa mesma conexão, querendo. E na hora que ela abrir a boca dela, você vai ver o que vai acontecer. Aquilo ali vai entrar dentro de você e já vai começar a acontecer. Dali mesmo, amém? Aleluia. Pai, nós cremos, Senhor, obrigada pela Tua palavra que foi implantada em nós. Obrigada porque nós fomos avivados nessa noite, despertados, Pai, para criar expectativas, porque nós não seremos frustrados. Nossa esperança não será frustrada em Ti. Nós cremos sim numa boa palavra, Pai, uma palavra que nos dá esperança, que nos dá um futuro melhor, Pai. Nós cremos sim em algo grandioso que vai mexer conosco, com as nossas estruturas por dentro. E hoje o solo do nosso coração foi preparado, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, nos deter, ficar paralisado em coisas do ano que já está se passando, ou coisas do nosso passado. Não, querido, nós queremos avançar, Senhor, para as coisas que estão adiante de nós, em nome de Jesus. E eu gostaria de saber se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma aliança com o Senhor. Sabe que antes mesmo de qualquer visão que você possa receber da parte do Senhor, a maior delas é você fazer uma aliança com Ele. Esse é o maior plano do Senhor para o homem. É uma reconciliação, é voltar a ter uma aliança, aquela aliança que foi quebrada. E para você ser participante das bênçãos do Senhor, você precisa ter uma aliança com Ele. Existe alguém aqui que nunca recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Gostaria de fazer essa oração essa noite? Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de se reconciliar com Ele. Você quer começar um ano de uma maneira diferente. Você não quer terminar esse ano da mesma forma que você entrou, afastado dos caminhos do Senhor. Alguém? Existe alguém aqui que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você quer começar esse novo ano revestido de poder? Todos oram em outras línguas, todos são batizados. Existe alguém que gostaria de receber oração por cura? A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Alguém está com alguma dor, alguma enfermidade? Todos são curados? Amém? Glória a Deus, querido. Amém. Glória a Deus, certamente você foi grandemente abençoado por essa palavra, assim como eu. E eu queria te fazer algumas indicações literárias, né, dentro daquilo que a Marília ministrou aqui nessa noite. O primeiro livro é Gere Expectativas, de Kenneth Hagin Jr. Você vai encontrar cada um desses títulos lá no nosso Verbo Shop, ali no hall de entrada da nossa igreja, tá bom? Então passa lá. O segundo é Você Pode Ter o que Você Diz, de Kenneth Hagin, também maravilhoso, pequenininho, você lê rapidamente. E o último, Tenha Fé em Sua Fé, de Kenneth Hagin, também um livro maravilhoso para você crescer, para você se desenvolver nas suas práticas espirituais. Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Então passa lá no nosso Verbo Shop, adquire qualquer um desses títulos, certamente vão te acrescentar grandes coisas, amém? Lá no nosso Verbo Café, nós também estamos funcionando lá com um lanche promovido pelo departamento de conselheiros. Então passa lá, você não vai comer fora hoje ou na sua casa, você vai passar lá, vai adquirir um lanche, vai abençoar esse departamento que tanto nos abençoa, e certamente eles prepararam algo maravilhoso lá para você. Então o Verbo Café funcionando. Sábado agora, dia 20, às 19h30, cantata de Natal aqui na nossa igreja. Vem para cá e traz um convidado com você. Vai ser maravilhoso. Amém, queridos? Então, tendo dito tudo isso, vá na graça e na paz. Seja abençoado praticando essa palavra. Eu declaro um restante de semana abençoado e boas notícias chegando em nome de Jesus.